Vamos conversar um pouquinho hoje sobre leptospirose, sobre essa importante síndrome icteromorrágica febril. Quando eu falo em síndrome icteromorrágica febril, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para passar para vocês é a questão da epidemiologia. Dengue, febre amarela, leptospirose, malária, todas elas são muito parecidas clinicamente. O paciente chega com queixas muito parecidas. Só que o que vai fazer diferença são as perguntas que eu faço, que elas vão me apontar para um rumo ou para outro. Tal pergunta vai me apontar para malária, tal pergunta vai apontar para leptospirose. Na questão da leptospirose, a coisa mais importante é eu saber de contato indireto com urina de rato. É aquela questão do paciente que anda em enxurrada, o paciente que trabalha com material reciclável, que trabalha em contato com fossa ou algum local que possa ter contato com esgoto. Essa é a pergunta mais importante para me chegar próximo à leptospirose. Classicamente, o paciente vai chegar para a gente com cefaleia, febre, dor no corpo. Isso é o que o paciente vai chegar. Só que é a mesma coisa que vai chegar alguém com dengue, é a mesma coisa que vai chegar alguém com malária. O que vai fazer para mim pensar uma coisa ou outra, basicamente vai ser a história epidemiológica. Então, isso é o mais importante. Então, como eu falei, classicamente, os sintomas de todas são muito parecidos. Mas a leptospirose tem algumas sutilezas que fazem pensar mais nela do que nas outras icteromorrágicas. Primeira coisa, a leptospirose existe um local do corpo que dói mais que os outros. É clássico, que é a dor em panturrilha. Então a dor em panturrilha sugere muito lepto. E uma outra situação é a icterícia rubínica. Por quê? O paciente com leptospirose, regra geral, nos casos mais graves, ele vai ter aumento de bilirrubina, então ele vai ficar ictérico, só que ele tem também um exantema pelo corpo. O exantema é vermelho, o aumento de bilirrubina vai deixar ele amarelo, vermelho com amarelo dá laranja. Então ele chega pra gente laranjado, e de fato é isso. Isso é icterícia rubínica. É um paciente que chega com um tom de pele mais alaranjado. Ok. Pode ter também sufusão conjuntival. Isso são sinais e sintomas que sugerem leptospirose, mas não fecha o diagnóstico. Eu preciso da parte epidemiológica, da parte clínica, e agora eu vou olhar um pouquinho do laboratório desse paciente com leptospirose. O laboratório dele tem algumas coisas muito clássicas. Primeira coisa, na leptospirose eu tenho uma lesão renal que ela vai ser uma lesão tubular. E nessa lesão tubular, diferente das outras vezes que nós temos lesão renal na medicina, essa é uma lesão renal que o potássio vai estar baixo ou normal. É muito, muito importante isso, porque sugere muito uma lesão renal com potássio baixo ou potássio normal. A leptospirose também gosta de ter lesão hepática, só que aqui a lesão hepática é um pouquinho diferente das outras que a gente vê nas icteromorrágicas. Por quê? Aqui eu tenho uma alteração da arquitetura dos hepatócitos, e essa alteração faz o seguinte, faz com que a eliminação de bilirrubina não seja tão eficiente, então a gente vai ter títulos de bilirrubina de 10, de 15 bem elevados. Em contrapartida, eu não vou ter tanta lesão hepatocítica. Eu vou ter transaminases de até 200, 400. Dificilmente eu vou ter transaminases muito altas na leptospirose. Elas são um pouquinho mais baixas. Ok. Então, Antônio, você me falou da epidemiologia, falou da clínica, falou do laboratório. Ah, faltou uma coisa do laboratório. Hemograma. O que eu espero no hemograma da leptospirose? Plaquetopenia. Antônio, mas dengue da plaquetopenia, outras dão? Todas as icteromorrágicas dão plaquetopenia. Então, não seguir por plaquetopenia. Isso vai ser regra geral. Aqui você pode ter um pouquinho de leucocitose, mas assim, não é uma coisa que vai ser em todos os casos, mas pode ter uma leucocitose. E plaquetopenia todas têm, ok? Beleza, então vimos epidemiologia, clínica, laboratório. Antônio, vai a maioria dos pacientes ser grave? Não vai ser? Como vai ser? Os casos graves, gente, são somente 10%. 90% dos casos são oligossintomáticos ou assintomáticos. Então, a minoria vai ser grave. Quando o caso é grave, gente, tem algumas coisas que são muito importantes a gente ficar de olho e são fundamentais para a gente ter um melhor desfecho do nosso paciente. Primeira coisa, o paciente com leptospirose, quando ele vai ter uma forma grave, o que leva a maior mortalidade hoje em dia é a hemorragia alveolar. Então, ele pode ter sangramento alveolar importante. Então, é muito importante, quando você tem uma suspeita de leptospirose, radiografar o pulmão e estar monitorando se ele pode ter essa hemorragia. Outra coisa importante, se eu falei para vocês que é uma doença que lesa o rim, que vai ter lesão renal, quando tem aumento de escórias nitrogenadas, elas levam a disfunção plaquetária. Então eu posso fazer o paciente sangrar muito mais. Então uma das coisas que nós vemos que ajuda muito o paciente com leptospirose é a diálise precoce. Então, o que eu vou me preocupar no paciente grave com leptospirose? Eu vou olhar se está sangrando o pulmão e vou tentar dialisar ele precocemente. Por quê? Vai evitar que tenha sangramento. Isso é fundamental. Beleza, então a gente sabe o que vai preocupar no paciente grave. E Antônio, qual que é o tratamento da leptospirose? Eu tenho diferentes opções de tratar a leptospirose, porque é uma bactéria fácil de matar. Eu posso usar penicilina cristalina, eu posso usar doxaciclina, eu posso usar ceftriaxone. São todas opções eficazes. O diagnóstico geralmente vai ser sorológico, geralmente eu vou saber o diagnóstico um pouquinho mais tardio. Mas basicamente era isso que eu queria falar para você sobre leptospirose. Então, o mais importante é epidemiologia.
pergunta bastante, isso vai ajudar bastante. Clínica, muito parecida com outras, o que é clássico, icterícia rubínica, dor em panturrilha. Laboratório clássico, transaminases não tão altas, bilirrubina muito alta, lesão renal com potássio normal ou baixo. Tratamento, ceftraxone, penicilina cristerina, doxaciclina. Método diagnóstico, sorológico na maioria das vezes, que é o que a gente tem acesso. O que vai complicar o paciente? O que vai deixar meu paciente grave? O que eu tenho que me preocupar? Hemorragia alveolar, o que eu posso fazer para ajudar? Diálise precoce. Basicamente é isso. Obrigado.